O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, mas antes vou incensar. A gente vai ficando velho e vai esquecendo, né? Olha que Jesus disse aos discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram, a comunidade, a coordenação, para estar aqui nessa novena. Venho com muita alegria mesmo. Trouxe até meu afilhadinho de batismo, peguei lá no Novo Jacaré. Cadê o Benedito? Aonde está você, Benedito? Levanta, por favor. O Benedito, fica de pé. Eu sou padrinho de batismo dele. Eu batizei quando ele tinha 2 aninhos. Com a esposa e a filha. Ele tinha um pouco mais de 2. Mas sou padrinho dele. Você, na sua casa, os pais, se viajam, pode deixar assim encomendado para os filhos, né? Olha, quando eu chegar, quero ver a casa organizada, a casa limpa. Vocês não fazem isso. Se ficar filho em casa, ó, quando chegar aqui, você vai lavar o banheiro, você vai tirar a sujeira do quintal, etc. E se o pai e a mãe chegam e os filhos não fizeram, mas se fizeram, olha, parabéns, viu? Vocês cumpriram o compromisso. É bem isso o Evangelho de hoje. Jesus Cristo ressuscitou, voltou para o Pai. Ele está junto de Deus Pai e voltará. Ele vai voltar. Nós não sabemos quando que ele vai voltar. Que hora, que momento, que situação. Porque não sabemos, temos que estar achando que é hoje. Se ele não volta, ele chama, é a morte. Porque se ele não volta a segunda vez, a gente morre, né? Antes dele voltar pela segunda vez, e vamos junto de Deus. Daí não deixa de ser também a hora do acerto de contas. Só que a gente não sabe que hora que vai morrer. Ou você sabe. Daí, não é para ter medo, não. Mas é uma orientação de Jesus para que os discípulos e o povo todo estejam com os rins cingidos. O que é o rim cingido? É uma cinta aqui no corpinho, né? Quer dizer, está pronto. Imagina aquela época, a túnica, né? Então, para andar depressa, tinha que amarrar, né? Pôr uma cinta para poder andar, né? Então, tinha que estar cingido para que, qualquer momento, poderia ter que sair correndo. E também com a vela acesa. Pode ser de madrugada,
E daí naquele tempo não tinha poste de iluminação na rua, né? Então alguém já preparado para a saída. Ou seja, porque o Senhor voltou ou porque nós vamos morrer. Agora pode ser que a gente não morra logo, mas Deus dá sinais para nós. São os sofrimentos, as doenças. Quem que não passa por isso, né? A criançada talvez não saiba que tem essas coisas, mas não é bom falar não, deixa passar na hora certa. Mas tem tanta coisa que acontece na vida da gente que são toques de Deus. Deus dá uns toques. Olha, vai ajeitando a vida, vai melhorando. Não fica acomodado não, muda algumas coisas. Vai se preparando, porque uma hora não vai ter chance mais. E daí tem que prestar conta. A vigilância. Agora é interessante que aqui fala o Senhor, que é Jesus Cristo, e os seus empregados. Então, a casa de quem? É do Senhor. Não dos empregados, certo? Os empregados têm uma função, que no caso aqui é ficar de prontidão, quando o Senhor voltar, ele vai abrir a porta para ele. O Senhor não quis levar a chave da porta, né? Para que o empregado faça isso. Então o dono da casa é o Senhor. Os empregados não são donos da casa. Certo isso? Essa casa que está aqui no Evangelho pode ser a nossa família. Você tem sua família, mas ela não é sua. Pode ser os bens que temos que cuidar. Você tem seus bens, mas não são seus. Você tem a comunidade São Judas Tadeu, a paróquia São Francisco de Assis. Mas nós pertencemos a essa comunidade, mas não somos dono dela. Ninguém é dono. Somos apenas empregados, servos, servidores do reino. O mundo que está ao nosso redor, temos que cuidar dele, mas não nos pertence. Nós somos responsáveis pelo mundo, pelas pessoas, pela ecologia, pela sociedade, mas tudo pertence a Deus. A minha vida não me pertence, pertence a Deus. Então é o Senhor que volta para entrar naquele lugar que lhe pertence. E os empregados têm apenas a função de abrir a porta, do cuidado. E quem for encontrado vigilante para abrir a porta da casa, vai receber o Senhor e o Senhor vai servir. Vai servir a mesa. É o reino. É a alegria plena. O Senhor vai fazer uma grande festa com a humanidade. Eu fiquei pensando, já saiu de uma festa de casamento, vai chegar para comer mais ainda, né? É porque o reino é abundância, é comilância e é beber, comer, símbolo da festa, da abundância. Então vale a pena a gente se esforçar bastante para cuidar da vida, cuidar da família, cuidar da comunidade, cuidar do mundo, da igreja, que pertence tudo isso a Deus, porque depois de tudo, é só festa. Nós caminhamos para a pátria definitiva, para o reino definitivo. Temos compromisso pessoal do cuidado de si mesmo, temos o compromisso com a família, com a igreja, e também temos compromisso com a sociedade, o cuidado. Bom, pensando nesse evangelho que nós temos aqui, ilumina a frase que não está no Data Show: há um só mestre. E vós sois irmãos. Olha lá. Vamos ler juntos? Um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O Padre Rogério propôs para todas as capelas, comunidades, esse tema. E é bom demais,
Porque nós estamos voltando aí mais ou menos no normal, né? Mais ou menos, né? A pandemia está passando, não passou ainda. Daqui a pouco a gente vai voltar também com a atividade na comunidade, a evangelização. Mas sem euforia, sabe? Não vai querer agora fazer tudo que não fez em 2 anos na igreja. Não, devagar, peraí. Quem disse que no tempo de pandemia o povo também não fez um encontro pessoal com o Senhor? Nós mesmos. A parada, a freada, a blecada que foi dada em nossa vida, né? Paramos com um monte de coisa. E foi bom, não foi? Para repensar um monte de coisa também. Então, é um único mestre que tem. Nós que participamos da igreja, somos líderes, somos religiosos, estamos apenas a serviço do mestre. E o mestre está preocupado com toda a humanidade. A igreja, então, tem que se preocupar com todos também. Não é ficar fechadinho no meu grupo. Eu ficar fechado nas minhas ideias, naquilo que eu faço, naquilo que eu quero. Mas tem aí as pessoas carentes de encontrar em nós um bom acolhimento, um carinho, um afeto, também sinceridade, também quando precisar puxar a orelha, mas com amor. Nós vamos voltar ao normal. Não é muito bom, não. Essa expressão não é boa, não, voltar ao normal, né? O Dom César falou assim, só vai voltar ao normal quem era normal. Quem era normal não vai voltar ao normal, não, porque não era normal. Se era birutinha antes da pandemia, continua birutinha agora, vai continuar depois. O mestre, então, claro que está preocupado com a humanidade. A primeira leitura que São Paulo escreve aos Romanos fala, né? Olha, um só fez uma bagunça na humanidade. O orgulho de Adão e Eva. Então, Adão, né? O pecado de Adão. Atrapalhou um monte de gente. Nós fomos solidários ao pecado de Adão e Eva. Nascemos com o pecado original. Mas daí Paulo fala, mas também por a justiça de Deus aconteceu, a redenção, a libertação do pecado. Em outras palavras, nós temos um mestre, e esse mestre é o nosso irmão maior, que nos resgatou. Não somos nós que somos bons e merecedores do perdão, da graça de Deus. Não é nós que fizemos por merecer. Dizia o canto, animando para a liturgia da palavra, busca noite e dia. Nós temos que cultivar diariamente, noite e dia, a busca do Senhor, a busca do sentido da vida, a busca da razão do nosso viver e da nossa missão. E quanto mais velho a gente fica, mais fácil fica para cansar, né? Para achar que não tem força para nada, não vai acontecer nada. Ah, já tentei tanta coisa. Aquela pessoa que se fecha, ela fica dentro de si pessimista, só atrapalha, né? Atrapalha a vida dela, a família dela, a igreja e o mundo. Mas Cristo nos convida a buscá-lo dia e noite. E se nós buscamos a palavra, se nós aguardamos, ela nos guardará. É muito belo esse texto. É de um texto bíblico. Então o mestre tem sua força, sua vontade, tem o seu plano de salvação para cada um e para todos. E daí nós somos apenas irmãos. Eu já pensava assim, mas um dia o bispo falou numa missa, eu fiquei contente. Imagina você assim, eu estou aqui, né? Daí está lá o padre Rogério, está ali o diácono, está ali uma religiosa, às vezes até o bispo está aqui, então eu vou saudar. Eu queria saudar agora aqui o senhor bispo que está entre nós, saudar o padre Rogério, saudar o diácono,
saudar essa religiosa e saúdo também todo o povo de Deus. Olha que erro. O bispo, o padre, o diácono, a religiosa, é povo de Deus também. Deu para entender? Está errado querer saudar o padre, depois o povo. Não, o padre também é povo. O padre também é fiel. É o irmão na fé, que na loucura dele, na vontade de Deus, quis ser padre. Mas ele não é mais do que ninguém. É diferente, mas não é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Aliás, domingo foi falado, né? Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. É uma proposta de Jesus para quem quer segui-lo. Então somos irmãos. Santo Agostinho fala assim: para vós eu sou bispo, convosco eu sou cristão. Isso muda a mentalidade e muda também nosso comportamento com as pessoas dentro da igreja e fora da igreja também. Nós começamos o sínodo dos bispos, que em 2023 vai concluir. E o Papa Francisco propôs trabalharmos o tema da sinodalidade. Sínodo. Sinodalidade. É um sínodo para falar sobre o sínodo. O Papa Francisco recolheu, não sei se aqui já foi feito, acho que sim, no CPP, por exemplo, perguntas no mundo inteiro. E nós respondemos 3 questões. Primeira questão: como que vamos viver para também ajudarmos os que estão afastados a fazer a experiência de comunidade e retomar um caminho de fé? Segunda pergunta: como vamos fazer com a juventude? Lá na Europa, só tem idoso, nada contra o idoso. Só tem idoso na igreja, os jovens não estão participando. O Brasil está começando a ficar assim. Nós vamos morrer. Quem vai continuar? Nós vamos morrer, sabia? E a terceira pergunta: os pobres. O que a igreja faz com a dimensão da promoção humana? Então o Papa recolheu essas 3 perguntas, né? Uma organização. Agora vai começar de novo um novo questionário. Em outras palavras, ele está recolhendo no mundo inteiro opiniões, ideias, de como que a igreja deve viver nos tempos novos. E nós vamos participar de alguma forma, no mínimo com oração pelo sínodo. E daí em 2023, o Papa estará em outubro, conversando com os bispos sobre como ser igreja hoje. Não é novidade nenhuma, porque é fruto do Concílio Vaticano II, que terminou em 1965. Em 1965, a igreja se reuniu em concílio e começou a se perguntar como que nós estamos vivendo internamente e com a convivência com os outros. Na comunicação, outras religiões, a sociedade, a liturgia, etc. Então foi mudando. Daí eu pensava, deixa eu contar para vocês, eu fiquei uma vez meio desacreditado. Nossa, mas 65 foi feito o concílio, e o povo até hoje ainda não assumiu o concílio, está com umas ideias de antigamente, aqueles padres de batina ainda, rezando em latim, e um monte de outras ideias, uma igreja fechada. Eu pensava assim, até quando que a gente vai? Daí eu fiz um curso em São Paulo, com um sociólogo, e ele me alegrou muito. Ele falou assim, que as mudanças estruturais se dão em 100 anos. Aí fiquei contente, porque só passou 60. Falta ainda 40. E o Papa Francisco está aqui propondo uma igreja a partir do Concílio Vaticano II. Então o tema da festa aqui, somos todos irmãos, vai bem de encontro com o sínodo que o Papa quer fazer na Igreja Universal. E sínodo significa caminhar junto. O que significa sínodo?
Ah, vocês entenderam, né? O microfone tá bom, né? Caminhar junto. Caminhar junto não é colocar tudo numa panela e fazer tudo igual, né? Não, cada um tem o seu carisma, o seu jeito de ser, tem uma diversidade de ministérios, de serviços, mas o risco é a gente querer viver cada um para si. E a proposta do Evangelho, a proposta do Papa Francisco, a proposta do Sínodo e também do tema hoje tirado aqui desse texto, é para vivermos como irmãos. Se a gente consegue viver igual irmão, você sabe que na família assim, né? Tem cada situação difícil, né? Umas ideias difíceis, mas nós somos irmãos. Às vezes até briga, mas somos irmãos. Brigar pode, mas continuar unido. Faz parte. Não é brigar e separar. Se é para brigar, briga, mas no sentido de, talvez, um amadurecimento. Então, sermos irmãos. Se a gente consegue viver assim, nós vamos ser um maior testemunho para a comunidade, para a sociedade. Não é palestra bonita, não é pregação bonita, não é oração prolongada, não é oração forte, né? Um dia, padre, o senhor pode fazer uma oração forte para mim? Posso. Pai nosso que estás no céu, santificado. Essa é a oração mais forte que tem. Não é coisas extraordinárias, mas é do dia a dia. Senão a gente, de repente, não tem um carisma, não tem um dom, o outro tem, a gente se acha menos do que o outro. Ou acha que o outro é mais do que eu. Não, somos diferentes, mas foi o próprio Cristo que rezou, né? Que eles sejam um como eu e o Pai somos um. Então, a fraternidade, a irmandade. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu fui eleito, eu quase não falo isso não. Eu fui eleito aqui na diocese coordenador da pastoral presbiteral. Hoje mesmo tive reunião a manhã toda. Então, assim, pastoral familiar cuida da família, né? Dimensão familiar. Pastoral do dízimo, o dízimo. Pastoral de juventude jovem. Assim vai, né? E os padres, quem cuida deles? É a pastoral presbiteral. Então eu estou junto com uma comissão provocando todos os padres. O padre Rogério já fez parte também comigo uma vez. Provocando os padres para a gente viver bem entre nós. E cuidar bem de si, para poder cuidar bem do outro também. Então se eu cuido bem de mim, eu começo a cuidar melhor do outro. Ao contrário, se eu não cuido de mim, aqui que eu vou cuidar do outro. Eu não cuido nem de mim. Então somos irmãos. Que a gente possa crescer nisso, né? No meio da família. Sempre levantar a cabeça, acreditar, pisar no chão, mas ter esperança, confiança. E na igreja e no mundo também. Há só um mestre. Vós sois irmãos. E se tem um mestre, significa que nós somos discípulos. Não é? Mestre, discípulo. Professor, aluno. Será que eu me faço discípulo de Cristo? Ou quero me dar de mestre diante das pessoas? Eu preciso me fazer discípulo em primeiro lugar, para depois saber ser missionário. Talvez falte para nós o discipulado. Já queremos ser missionários sem antes ter uma relação profunda, íntima com o mestre. Como que sentar ao colo e aprender com ele. Então a igreja precisa fazer-se discípula de Cristo. E viver do modo que ele viveu. Não é servir Jesus apenas, nem servir-se de Jesus, mas servir como Jesus serviu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.